Será que todas essas ofertas que você vê por aí no mercado de dashboards são iguais ou realmente o GT Dash tem os seus diferenciais? Eu resolvi gravar esse vídeo aqui para te mostrar e você poder então depois tirar as suas próprias conclusões, tá? Só vou ajustar minha câmera aqui, ó, ficar um pouquinho mais aqui embaixo, mais discreto aqui, para poder te mostrar aqui o que é principal, que é o GT Dash aqui na sua tela, tá? Vamos lá. Vamos começar pela nossa página Overview, que é essa página onde a gente está aqui, porque aparentemente, né, você olha ali para os gráficos e aí, eventualmente, pode ser que você acredita que é muito parecido ou que é tudo igual. Mas na verdade aqui a gente tem vários elementos estratégicos que diferenciam o GT Dash. Um deles é a gente conseguir fazer o cruzamento das informações para que você tenha a agregação dos dois canais principais que a gente trabalha aqui, que é o Meta e o Google, tá? Na maioria das soluções por aí você vai ver somente as informações isoladas. Então, facilmente a gente poderia adicionar aqui Google Analytics ou qualquer outra fonte de tráfego e colocar isso tudo individualizado. Seria muito fácil de fazer isso e, enfim, né, vender para você como se fosse uma ferramenta super completa. O que a gente faz aqui, na verdade, tem uma complexidade muito maior, por quê? Porque a gente tem toda a estrutura de meta de forma dinâmica, né? Então, por exemplo, poxa, a gente tem várias estratégias aqui que você consegue selecionar, ó, e quando você seleciona todos os dados do meta aqui, eles são atualizados, o funil é atualizado, todas as informações referentes ao meta aqui, eles se atualizam para que faça sentido, né? Eu acho que não validou meu clique aqui. Deixa eu clicar fora aqui agora, ó. Agora sim, tá? Então você pode perceber aqui que ele carregou, ele modificou o funil aqui, modificou todos os dados aqui. Então esse é um dos elementos, tá? Só que além disso, a gente, além de mostrar para você a individualidade de cada canal, que daqui a pouco a gente pode mostrar aqui nessas páginas individuais, a gente traz essa página overview aqui que ela é muito estratégica. Então, por exemplo, aqui eu estou vendo o investimento total, tanto do Meta quanto do Google, tá? Então eu estou somando isso tudo de forma 100% automática, você só conecta as contas aqui e o GT Dash faz todo esse trabalho aí para você. E além disso, a gente traz então o detalhamento já só de você olhar, né, pro dashboard, você já consegue entender aqui além do total, no caso, né, quanto que tem em cada uma das fontes de tráfego. Então, por exemplo, ó, 296 nesse período aqui do Meta e 720 corresponde ao Google, tá? Então, todo o layout, né, que a gente constrói aqui, todo o design também, ele é pensado muito na função que aquilo vai ter, né, na resposta rápida que você vai conseguir simplesmente de bater o olho aqui e conseguir enxergar aquilo que você precisa. Essa mesma lógica se aplica para o resultado, tá? E quando eu falo de resultado aqui, ele sempre vai estar atrelado à estratégia que eu defini aqui, no caso do Meta, tá? E a categoria de conversão. Então, se você não sabe, você pode filtrar por várias categorias de conversão aqui no GT Dash, né? Então, serve para várias situações. E aí o resultado sempre vai estar atrelado a isso, tá? O custo para o resultado também. Então, ambos essas informações que você vê aqui, elas trazem a soma do todo e também trazem o individual, né? Ou seja, o quanto que cada canal aqui está representando desses resultados. Obviamente que aqui não seria a soma, que seria a média, né? O custo médio por resultado, tá? Depois a gente tem de forma individual aqui do Meta, né? Você tem o resultado e o custo por resultado de forma linear aqui no caso, né? Diário e também aqui para o Google, tá? E aí a gente tem alguns gráficos aqui que são bem legais, que são os gráficos de histórico. Então, por exemplo, mês a mês ele vai trazendo aqui o investimento em cada uma dos canais, mais o investimento total também. Então, você só passa o mouse aqui, você já consegue ver o detalhamento. E se você não passar o mouse, você vai ver o total daquele mês. Então, por exemplo, imagina que você tem um cliente que investe no Google e no Meta, você consegue bater o olho aqui e saber o seguinte: poxa, em janeiro foi investido R$ 3.600 nesse cliente, no caso, né? Depois, em fevereiro foi 3.900, depois em março foi 4.450. Então, rapidamente você consegue ter insights poderosos aqui. Obviamente que aqui eu estou falando do macro, né? Se a gente vai para o micro, então a gente começa a entrar na especificidade do canal, tá? Então aqui eu estou entrando, por exemplo, ó, na página onde a gente tem todos os dados 100% focados aqui no Meta Ads. E aqui, obviamente, a gente tem muita coisa para falar, não vou falar tudo nesse vídeo aqui, porque senão ficaria muito longo, tá? Mas começando aqui pela parte
de estratégia, né, como eu mostrei para você antes, ó, eu cliquei aqui em distribuição, todo o funil se adaptou, tudo aqui se adapta, ele vai trazendo os dados correspondentes e você tem uma diversidade de funcionalidades aqui para tornar suas análises muito mais ricas, além de métricas complementares que você consegue trabalhar aqui, né, tem várias métricas aqui que você consegue selecionar. Tem esse gráfico aqui que ele é multifunção, então você consegue navegar através de várias dimensões para ver ali os resultados de acordo com aquilo que faz sentido para você, tá? Isso aqui, inclusive, é uma das funcionalidades bastante copiadas aqui do nosso, desde da versão 1 do GT Dash lá em 2024, né? Além de todas as outras coisas que, enfim, várias pessoas aí no mercado copiam aquilo que a gente cria. Mas, focando aqui naquilo que você realmente encontra somente no GT Dash, né? Então, por exemplo, filtro por criativo. Quando você clica nesse criativo, do jeito que eu fiz aqui agora, ó, cliquei no nome do criativo, ele vai filtrar e, independente se esse criativo está em mais de uma campanha, em mais de um conjunto de anúncios aqui, por exemplo, ele está em mais de uma campanha, né? Então, ele traz esses resultados agregados aqui pra gente, e se a gente filtrar somente de uma campanha, a gente vai conseguir entender o impacto daquele criativo somente naquela campanha, e aí, olha só como torna fácil você entender os resultados, porque você consegue entender os resultados desse criativo, ó, por exemplo, aqui no impacto do funil. Se eu quiser mudar isso aqui para tráfego direto, por exemplo, e aí, né, focando aqui em compras e tudo mais, eu consigo entender que nesse intervalo, esse criativo aqui gerou 64 impressões, 1 clique, 2 page views e 2 checkouts, tá? Obviamente que aqui a gente tem muito aquela lógica de ter um clique, a pessoa que voltou, né, foi pro perfil do Instagram, e aí por isso que muitas vezes ela retorna direto para a página e o Meta acaba computando essa informação, né? Se eu clicar nesse criativo aqui, por exemplo, ó, ele vai passar do filtro desse aqui para esse aqui e vai me trazer também os dados correspondentes ao impacto daquele criativo no funil como um todo, tá? Eu posso também, além de selecionar esse aqui, eu posso selecionar, ó, criativos agrupados, ou seja, eu segurei a tecla Command aqui, ó, e agora eu juntei para entender o investimento desses dois, custo por compra desses dois, ROAS desses dois e todos os resultados aqui respectivos a esses dois criativos. Então aqui é muito útil para quando você tem aquela situação que você eventualmente tem aí 5, 6, 10 criativos numa campanha e 3 estão gerando de fato aquele resultado principal de acordo com a estratégia. O que você vai fazer? Você vai agrupar esses 3 aí para entender de fato o CAC real, o ROAS real daqueles criativos, simplesmente segurando o Command aqui, ó, e selecionando, tá? Quais os criativos você quer trazer para essa agregação aqui, ele já calcula tudo de forma 100% automática. Isso aqui realmente é fantástico e facilita demais a sua vida, tá? Vou desfazer esse filtro aqui e vou desfazer aqui o filtro de campanhas aqui também para a gente ver o overview aqui dos dados, né? Bom, depois disso a gente tem cruzamento de referência aqui, né, para esses gráficos aqui que a gente consegue entender a questão de performance. A gente tem a questão das metas aqui também, então são realmente vários recursos que você tem, tanto na estrutura do meta, na estrutura do macro, né, como eu mostrei ali para você da página overview. Você tem aqui, por exemplo, uma estrutura muito parecida com o que a gente acabou de ver ali no meta, só que focado em Google, né, então para você entender as especificidades desse canal. E depois você tem também uma página que ela é 100% focada em você visualizar as campanhas dos dois canais, tá? Então aqui em cima Meta Ads, aqui embaixo Google Ads, e você consegue clicar para fazer filtro, você consegue, enfim, né, agrupar os anúncios do jeito que eu mostrei ali na página anterior aqui também, ó. Então, por exemplo, se eu clicar nesse aqui, agora eu vou segurar o Command aqui, ó, eu já consigo agrupar esses 3 e aí entender em quais campanhas eles estão, os resultados e tudo mais. Enfim, dá para fazer uma série de filtros aqui que é bem interessante. E eu já estava quase esquecendo de falar sobre uma funcionalidade muito legal que a gente tem aqui, que ela fica escondida, digamos assim, né? Então a gente tinha isso de uma forma diferente nas outras versões, fomos bastante copiados, inclusive, também nessa questão, e aí a gente conseguiu evoluir essa funcionalidade, tá? Antes de eu te mostrar essa funcionalidade, é importante você saber que é o seguinte, ó, aqui na tabela de criativos, ó, quando a gente está com a estratégia selecionada, ele vai se adaptando, tá vendo que aqui está aparecendo compras, custo por compra e ROAS, ó. Se eu colocar aqui, por exemplo, o tráfego para o Instagram, ele já vai mudar de forma automática, então ele vai me trazer as visitas ao perfil e custo por visitas ao perfil. Não trouxe retorno, porque a gente não tem um retorno cadastrado nessa estratégia, tá? Então, só abrindo esse parênteses aqui que
100% do GT Dash ele é automaticamente adaptado de acordo com a estratégia que você selecionar aqui nesse nosso botão de seleção de estratégia, tá? Lembrando que dá para conectar múltiplas contas aqui, tanto no Meta quanto no Google, você conecta quantas contas você quiser e você seleciona a conta que você vai analisar naquele momento ali. Bom, qual que era a função que eu estava falando e antes de abrir esse parênteses, né? Que se eu clicar nessa imagem aqui, ó, ele me leva diretamente para o Instagram. Eu não sei se eu estou logado no Instagram aqui, estou logado, então ele já abriu diretamente o criativo. Então, isso aqui facilita muito, né? Principalmente quando você tem um criativo em vídeo, você quer visualizar e tudo mais. Então, olha só, eu cliquei aqui, ele trouxe para cá. Se eu clicar nesse criativo, a mesma coisa, ele vai abrir aquele criativo específico, eu consigo revisar copy, consigo, enfim, né, entender a performance desse criativo aqui diretamente no Instagram. Isso aqui facilita muito, muito, muito a vida na hora de você fazer as suas análises, fechou? Então, assim, tem muito mais função aqui, muito mais recursos que a gente implementou aqui no GT Dash, que se a gente for ficar falando aqui, eu ficaria tranquilamente 1h30 aqui, só mostrando para você, tá? Então, por isso que eu quero te convidar para você clicar no link que está aqui na descrição, também no primeiro comentário fixado desse vídeo aqui, e vai lá na nossa página para você entender de fato. Lá tem um vídeo demonstrativo maior, enfim, né, onde você consegue ver todas essas funcionalidades que realmente são incríveis aí para facilitar a sua análise de tráfego pago. E além disso, a gente ainda também entrega para você toda uma estrutura que ela é focada, né, 100% focada no seu cliente, tá? Lembrando que o GT Dash aqui ele tem a visualização do profissional, que é essa que eu estou mostrando para você, que é um dashboard mais operacional, você interage com ele, você filtra, você conecta múltiplas contas e tem uma estrutura 100% focada naquilo que o seu cliente precisa visualizar, inclusive cruzando os dados de marketing com vendas, e aí entrega uma estrutura extremamente estratégica lá para o seu cliente, para gerar muito mais valor para os seus serviços, para você conseguir se posicionar como um profissional de fato diferenciado no mercado, fechou? Clica no link aqui da descrição, vai lá conhecer que eu tenho certeza você vai gostar muito do que a gente oferece, daquilo que a gente proporciona para você através de toda essa estrutura desenhada no GT Dash Pro, fechou? Clica aí e a gente se vê lá na página.